Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a crise que vive o estado do Rio de Janeiro. Essa é uma crise que acaba me tocando de uma certa forma, porque eu sou carioca, sou aqui da. Carioca não, sou fluminense, né? Moro no estado do Rio de Janeiro e é uma crise completa em todas as áreas. E chegou ao seu ápice quando o presidente do TJ precisou tomar posse. Eu acho que nunca aconteceu isso na história, assim, do Brasil. Se aconteceu, deve ter sido uma vez e por alguma situação muito excepcional. Mas aqui foi porque nós chegamos ao fim da linha sucessória do Estado. Né? O antigo governador Cláudio Castro teve que renunciar, quer dizer, renunciou para não ser cassado e acabou sendo cassado da mesma forma. O Thiago Pampulha, perdão, ele tinha renunciado para poder assumir um cargo no TCE e logo depois o Rodrigo Bacelar foi afastado por uma decisão do STF por haver suspeitas e indícios de ligação com o Comando Vermelho. E entra o presidente do TJ. E eu suspeito que daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, vai aparecer algum escândalo e vão botar a culpa nele. Porque o estado do Rio de Janeiro, para quem não vem acompanhando a situação, se tornou quase que um estado radioativo. Quem encosta, quem chega perto daquela cadeira fica contaminado e vai aparecer em algum momento, vai ser caçado em algum momento. Todos os governadores, desde os anos 2000, estão sendo presos, já foram presos por algum motivo, seja investigação, na maioria das vezes corrupção, lavagem de dinheiro, ou em alguns casos mais sérios, como é o caso que não é o governador, né, o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, tem envolvimento com o crime organizado, de alguma pode ter, né, suspeitamente tem um envolvimento com o crime organizado. E isso é muito sério, porque o crime organizado chegou nas maiores instâncias do governo do Estado. E, e essa crise, ela acaba refletindo também nas eleições, obviamente. As pessoas que estão querendo se candidatar ao governo do Estado, assim, em qualquer universo imaginável, normal, em condições normais de temperatura e pressão, seriam rechaçados, né, de alguma forma. Não rechaçados, mas não teriam tanto apoio assim. Por exemplo, o Eduardo Paes. O Eduardo Paes está se candidatando, ele tem muito apoio na região metropolitana, porque é a região que mais conhece ele, né, a cidade do Rio, da qual ele é prefeito, as cidades ali ao redor, ao entorno, né, Nova Iguaçu, Nilópolis, região metropolitana, Niterói, São Gonçalo, tem um conhecimento, sabe quem é Eduardo Paes, já conhece. Agora, a galera aqui de Maricá, por exemplo, já não tem muito apreço, porque o Eduardo Paes, ele já teve frases que rodou o país, foi notícia um tempo atrás, ele falando que Maricá é uma merda de lugar. E, e isso acabou que manchou mais a imagem dele, que não era muito boa no interior do estado como um todo. Essa é a grande dificuldade que o Eduardo Paes hoje tem no interior do estado, é justamente que o interior, a maioria das pessoas do interior não gostam do Eduardo Paes. E é sempre o calo, né, dele nas eleições, já é a terceira vez que ele tenta se candidatar, e ele sempre tem essa dificuldade de conseguir comunicar com as pessoas do interior. Ele não deixa, quer dizer, ele não consegue não transparecer alguns preconceitos. Ele não consegue. Ele não consegue isso. Ele foi recentemente falar, ele foi tirar leite de vaca numa região aqui, com alguns agricultores da região, e na hora que ele estava tirando leite de vaca, ele soltou uma frase: olha, veja um homem da cidade, igual um homem da toca, um lugar da um, alguma porra assim, sacaneando, né? Trazendo sua imagem pejorativa, esse comentário pejorativo do homem, que seria uma pessoa do interior do Rio, chamando o nome da toca, alguma coisa assim nesse sentido, não sei ao certo, mas teve agora, eu vi esse vídeo recentemente pelo Globo. E é isso, ele não consegue deixar de transparecer seus preconceitos e precisa ter voto nessa região. E essa é a principal dificuldade dele. Outro candidato que agora surgiu, agora recentemente, voltou, é o Garotinho. Porra, Garotinho, velho conhecido. Para mim, no interior do estado, talvez ele ganhe. No interior do estado, talvez o Garotinho ganhe. Mas região metropolitana,
dificilmente ele vai ganhar. Você tem o Douglas Ruas, que é o atual presidente da Alerj, filho do prefeito de São Gonçalo. Então, assim, tem também fortes suspeitas, algumas investigações acontecendo contra ele. Enfim, não é muito conhecido na região, está surgindo agora no cenário. Eu acho que não tem grande chance, não tem pontuado muito bem. Enfim, esse é o cenário do governo do estado do Rio. E há grande chance do Eduardo Paes vencer. Prefeitos aqui da região, né, de Maricá, outras regiões, o prefeito de Maricá, o Quaquá, vive falando, né, pula que o muro está abaixo, para os outros prefeitos, que poderiam apoiar esse governador. Eu acredito que ele vai ter, né, se o Quaquá, né, que era prefeito na época, em que foi ofendido pelo próprio Eduardo Paes, já se aliou, provavelmente todos os outros irão se aliar e o Eduardo Paes vai ter um apoio muito grande. Mas a solução, na minha opinião, para o governo do estado do Rio não está em você trocar governador. Trocar governador não vai interferir em nada. A solução do estado do Rio não... O estado do Rio não consegue solucionar o seu problema sozinho. Não tem como. Não tem como. Porque o crime organizado se infiltrou na máquina estatal de uma forma que ele se reproduz e se mantém ali dentro. Não tem como. Então, de dentro do próprio estado, não vai vir nenhuma reforma. Por exemplo, o Glauber Braga, o deputado do PSOL do Rio, um ótimo, eu assim, admiro muito o trabalho do Glauber Braga, acompanho o trabalho dele, eu votei nele, acho não, votei nele nas eleições passadas. E o Glauber, por exemplo, ele não vai conseguir fazer campanha em algumas regiões. Na última eleição, o Marcelo Freixo não conseguia entrar, por exemplo, em algumas regiões do Rio de Janeiro. Como é que ele faz campanha sem entrar naquela região? Por óbvio, ele não vai ganhar. Né? Ele só conseguia chegar em algumas regiões centrais do Rio, da cidade do Rio, Zona Sul. Quando chegava na Zona Oeste, que para quem não conhece a cidade do Rio, é onde está a massa, né, populacional, né, onde você tem uma densidade muito grande populacional, e é interessante que o candidato vá lá falar, ele não conseguia entrar naquela região, ele não podia entrar na região. É isso. Existem regiões que o Marcelo Freixo não consegue fazer campanha, e a mesma coisa aconteceria com o Glauber Braga. Ele conseguiria fazer campanha em algumas regiões de Niterói, algumas regiões do centro do Rio, algumas regiões do interior do estado, mas em outras não, principalmente nessa chamada Zona Oeste do Rio, Zona Sudoeste também tem, agora no Rio de Janeiro, regiões de densidade populacional, onde ele poderia ganhar votos, certamente ele conseguiria muitos votos ali, só que não pode entrar. Se ele entrar, ele corre sério risco de vida. Quem é que vai tentar se candidatar num lugar desse? Não consegue. Então a pessoa que se candidata é que teve algum... ela não afronta tanto o poder do crime organizado hoje no Rio, a pessoa que se candidata. Então isso é realmente muito preocupante. O estado do Rio, ele não soluciona sozinho por conta própria. Ele precisa de um apoio federal. Eu penso assim de uma forma bem radical, intervenção federal completa nesses poderes, executivo e legislativo principalmente, porque o Rio de Janeiro não consegue se ajudar sozinho. Né? E quem pensa que o Rio de Janeiro é um estado como qualquer outro, e estão tentando empurrar isso goela abaixo no estado do Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro é um estado como qualquer outro, não é porque eu sou conterrâneo daqui, mas não é um estado como qualquer outro. Não é um estado como qualquer outro. Todos os problemas, uma vez que eu li uma frase do Lacerda, né? Ô, gente, esqueci o nome dele. Porra, porque tem um professor meu que se chama Plínio Lacerda. É o Lacerda, Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda, ele disse, quando ele foi governador do Rio, ele disse, e uma coisa que, assim, que ele falou que tem muito sentido, e eu acredito também, de certa forma, nisso, que os problemas do Rio são problemas também nacionais. O Rio, ele acaba sendo essa síntese, uma coisa que o Elias Jabbour também fala muito, né, no seu manifesto. Ele falou recentemente que o Rio é a síntese do Brasil, e de certa forma eu também acho que seja. O Rio seja a síntese do Brasil, e todos os problemas do Rio são problemas também, em alguma medida, são problemas nacionais, ou que se expandem, né, que ecoam pelo resto do país. Né? Mesmo não sendo mais a capital,
ainda tem isso. Então, enfim, esse foi mais um episódio aqui desses vídeos que eu tô gravando. Espero que gostem. Deixe seu comentário. E é isso aí.